Como surgiu o universo? E a vida? O que faz mais sentido para você, evolução ou criação? Imagine que você está fazendo uma caminhada por uma praia numa manhã ensolarada e de repente você se depara com um castelo de areia. Não com um simples amontoado de areia, mas com um castelo muito bem feito, com portões, torres, janelas, cheio de detalhes e muito bem elaborado. O que você pensaria? Que alguém criou aquele castelo ou que ele surgiu espontaneamente pelas leis da natureza ou pelos processos naturais? Na verdade, os processos naturais como a erosão do vento, da chuva e a maré provavelmente destruiriam aquele castelo ao invés de construí-lo. Então a gente pode chegar à conclusão lógica de que uma mente criativa e talentosa criou aquele castelinho de areia. Quando aplicamos esse mesmo princípio ao universo e à vida, a pergunta fica muito mais interessante e a resposta mais evidente. Será que os processos naturais teriam trazido existência à vida e o universo, que são muito mais complexos do que um simples castelo de areia? Na verdade, a gente precisa ter bem claro que evolução versus criação não significa ciência versus religião. São duas cosmovisões diferentes, ou seja, são duas formas de interpretar o que nós observamos ao nosso redor. A cultura ocidental tem sido fortemente influenciada nas últimas décadas por teóricos que acreditam e disseminam a evolução. Essa teoria tem como base os estudos de Charles Darwin, que defende a evolução das espécies e entre as espécies. Darwin observou algumas espécies e constatou, na realidade, pequenas variações. Então, por exemplo, um passarinho que comia um determinado tipo de semente e depois passou a comer outra semente que era mais rígida, as gerações seguintes desse passarinho provavelmente nasceriam com um bico mais forte. Isso não significa que aquele passarinho evoluiu. Na realidade, isso é apenas uma variação dentro daquela espécie. O passarinho continua sendo passarinho. Existem evidências, sim, de pequenas variações, mas não de uma evolução de uma espécie para outra, como, por exemplo, do macaco para o homem. Além disso, a teoria da evolução está fortemente atrelada ao Big Bang, que é a grande explosão que teria criado o universo. Albert Einstein teve grande influência na teoria do Big Bang, porque através dos seus estudos ele defendia que o universo está em constante expansão. Outros cientistas mais tarde, como Hubble, também defenderiam essa tese. Isso significa que se nós rebobinarmos a história do universo, ele se contrairia até chegar em um ponto inicial, ou seja, o Big Bang, uma grande explosão que do nada criou tudo, tempo, espaço e matéria. Mas existem apenas duas possibilidades para uma coisa que existe. Ou ela sempre existiu, ou algo que existia previamente deu causa à existência dessa coisa. Assim, ainda que se considere o Big Bang como uma teoria válida, é preciso que alguém que estivesse de fora do tempo, do espaço e da matéria tenha apertado o gatilho para essa grande explosão. Se não for assim, é a mesma coisa que nós considerarmos que o vento, a chuva e a maré conseguiram construir aquele castelinho de areia cheio de detalhes e bem arquitetado. Quando a Bíblia diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é muito mais do que uma teoria ou uma simples poesia religiosa. Isso é uma verdade científica, plausível e real. De fato, é preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no Deus da criação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal e também de procurar o Multiplica nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também ativa o sininho aqui para você receber as notificações quando nós postarmos novos vídeos. Um abraço.